Galera, nossa 10ª peça vai ser essa polia escalonada que está na página 155 do Protec Desenhista de Máquinas. Com ela, a gente vai aprender um recurso no Solid que é bastante usado para peça cilíndrica e simétrica. Então, a gente tem a referência aqui da vista de corte dela. E aqui embaixo, nós temos uma vista com todas as medidas. Então, as principais 140, 155, que é o que a gente tem. E aqui nota que a vista também tá com metade aqui cortada. O maior diâmetro que eu tenho é o diâmetro de 155. E visualmente eu já percebo que essa face externa aqui, essas faces externas na realidade, elas não são retas. Elas têm um raio de 144, cada uma. Então, baseado nisso, eu vou usar um outro recurso também do Solid, que vai auxiliar. Muitas linhas que a gente constrói no Solid são linhas simplesmente para fazer um auxílio na parte da medida. Então, conforme eu vou executando o desenho, muitas dessas linhas eu vou apagar. Então, quanto mais recurso eu tiver para auxiliar na confecção do sólido, melhor. Ok? Então, bora pro Solid. Ritual de sempre aí, novo, parte, só dá ok. Em qual plano que eu vou fazer essa peça? Eu vou fazer ela no plano frontal. Então, eu vou pegar aqui o sketch, vou pegar a linha, selecionar o plano frontal, mudar aqui minha orientação e beleza. Eu vou usar da minha origem para a direita e para cima para realizar esse perfil. Então, é como se a minha origem estivesse no canto de cá da peça. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente sair desenhando o perfil sem me preocupar muito com medida. Então, voltando lá no Solid, eu vou desenhar esse perfil aqui que está rachurado, para ser mais exato. É o que eu preciso. Depois eu faço esse rasgo de chaveta aqui de 12 por 8. Vai ser a última coisa que eu vou fazer na peça. Então, volto aqui. E é o seguinte. Pela minha origem, aqui, ó, seguindo esse eixo que está pontilhado, ele vai ser a minha referência da metade da peça. Então, quando eu vou desenhar esse perfil agora, eu vou pegar aqui minha referência vertical, como se fosse as costas da peça. Normal. Então, estou desenhando aqui sem medida nenhuma. A intenção não é colocar a medida agora, simplesmente fazer o perfil. E eu não vou chegar aqui, ó, no centro. Eu vou fazer ela um pouco acima desse centro. Tentar só não deixar pontilhado aqui para não adicionar relação e eu ter que ficar apagando depois. Então, sem muita medida e sem muita relação com o desenho que vai ser modificado. Aí, ó. Sem medida nenhuma, mas pegou aqui a ideia do perfil rachurado. Então, volto aqui no Solid. Agora sim eu vou começar a colocar medida. Eu vou colocar as medidas principais. Cada escala tem 35 de comprimento. Então, lembra que eu falei da redundância com vocês já? 35 mais 35 mais 35 mais 35 dá 140. Se eu colocar 35 em cada escala lá no Solid, eu não consigo colocar essa medida de 40 porque vai acusar redundância.
Então, o que é importante para mim? A medida no detalhe. Esse 140 está aqui só para informar. Ó, 140 é o comprimento total da peça. Na verdade, pela norma de desenho, ele nem precisaria de estar aqui. Então, volto aqui no Solid. Cada escala dessa aqui, 35 milímetros. Tá aí. Perfeitamente. Agora, eu vou considerar o diâmetro dessa peça. Então, eu sei que da face mais longa dessa primeira escala da polia, eu tenho um diâmetro de 69 milímetros. Porém, aqui no meu desenho, a minha referência vai ser a origem e essa face. Então, o que eu vou fazer? O diâmetro, 69, dividido por 2. Como eu estou considerando que a minha origem é a metade, eu vou colocar o valor do raio, eu não vou colocar o valor do diâmetro. Então, primeira parte aqui, 34,5. Se vocês notarem que vai ficar distorcido o desenho, ele vai perder aquele perfil e talvez nesse início você pode apavorar, ao invés de começar pela escala mais baixa, vou dar Ctrl Z aqui, voltar aqui com os 35, a gente pode começar com a escala mais alta, aqui, ó, que tem o diâmetro de 155. Então, dimensão inteligente, origem, 155 dividido por 2. A segunda, 126. Dividido por 2. Terceira, 97. Dividido por 2. E a mais na ponta aqui, 69. Dividido por 2. Não esquenta a cabeça com essas linhas aqui, ó, uma linha cruzando a outra, não tem problema. Essa linha é para construção do sólido. Repara aqui também que eu tenho um diâmetro de 40. Por quê? Essa peça, ela tem um furo passante. E esse furo tem um diâmetro de 40. Aqui no meu desenho, ele é representado por essa linha aqui, ó. Pode acontecer do desenho ficar distorcido? Pode. Eu vou tentar aqui, ó. Cliquei nela. Diâmetro de 40. 40 dividido por 2. Olha lá, apresentou distorção. Para evitar isso, o que eu vou fazer? Dou Ctrl Z aqui de novo. E eu já vou colocando essas medidas aqui, ó. Simplesmente para evitar distorção no desenho. Então, a ordem que eu faço o desenho pode acontecer de gerar uma distorção. Só que essa distorção, depois que eu colocar todas as medidas, ela vai desaparecer. Porém, ela pode dificultar esse processo. Então, é interessante, depois que você criou o perfil, distorcer ele o mínimo possível para você não apavorar. Quando você já está mais avançado no desenho, você já vai pegar ali a ideia de qual linha você vai fazer, de qual linha você vai colocar a medida. Mas nesse início, é interessante você tentar distorcer o mínimo o primeiro esboço. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já vou colocar a medida interna dessas partes aqui, ó, esse escalonado interno da peça. Então, as medidas dele estão aqui na lateral. E eu vou começar com essa linha aqui, ó. Ela tem a medida da linha, 128 de diâmetro. Então, 128 dividido por 2. Tá ali a medida de 64.
Agora, se eu já puxar a medida do diâmetro de 40 aqui, ó, que é o furo interno, não tem problema porque o desenho provavelmente não vai apresentar uma grande distorção. Então, vou tentar aqui, ó. 40 dividido por 2 vai dar 20. O desenho não apresentou aquela distorção que tinha apresentado anteriormente. Então, lembra que a ordem que você vai executar, ela pode facilitar o seu entendimento no desenho ou não. Então, mas é interessante nesse início evitar distorção no esboço. A espessura dessa linha aqui, ó, 5 milímetros. Agora, vou para essa linha interna. O diâmetro dela internamente é de 140 e a lateral dela até a face da peça, 29. Então, daqui até aqui, 140 dividido por 2. E a distância dessa face até essa, 29 milímetros. Vou passar para essa de cá. Distância dessa face até nessa, 35. E o diâmetro dela interno, 112. Daqui até aqui. 112 dividido por 2. E daqui até aqui, 35 milímetros. Essa última parte escalonada interna aqui, ó, 41 milímetros de face a face e 83 de diâmetro. Então, daqui até aqui. Repara que apareceu uma linha amarela que já indica que essa medida já está pronta. Então, lembra que eu falei da redundância, que o próprio Solid não aceita redundância na peça, redundância nas medidas? Então, quando isso acontecer, eu não preciso me preocupar com essa medida de 41, porque ela já está com 41. Eu posso cancelar aqui. O diâmetro é 83. 83 dividido por 2. E agora eu vou para essa parte de cal. Então, primeira coisa, 19 milímetros. Depois, o diâmetro dessa parte de cima é 69 e dessa parte de baixo é 61. Dividido por 2. Dividido por 2. Sei que essa parte interna inteira tem 130. Até aqui na face, ó, essa medida de cá. Então, daqui até aqui eu tenho 130 milímetros. E a única medida que está faltando para mim é essa espessura aqui, ó. Analisando o desenho, eu não tenho essa medida. Então, eu vou pegar como referência o tamanho das outras paredes internas aqui, ó. Então, essa medida de cá, 6 milímetros. Essa medida de cá, também 6 milímetros. Então, dessa parede até essa, 6 milímetros. Tá pronto o escalonado? Mais ou menos. O que está faltando? Essa face aqui de cima, ela não é reta. Ela é arredondada. Ela tem esse raio aqui de 144. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar a minha reta como referência e vou fazer esse arredondamento aqui
com raio de 144. Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui em círculo. Eu vou criar um círculo. Vocês vão ver que o círculo vai ficar gigante. 144 vezes 2. O raio é 144. Então, repara aí, ó. E o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse círculo, vou arrastar ele aqui para o lado um pouco. Não deu. Posso pegar essa linha aqui, clico no aro do círculo e coloco relação de tangência. Então, repara aqui, ó. Só que esse círculo, ele não vai ficar tangente exatamente perfeito aqui na linha. Lembra que o ponto médio da minha linha tem que coincidir com o ponto médio do círculo. No caso aqui, ó, vou dar um zoom. O ponto médio da minha linha está de cá e o ponto médio do círculo está mais para cá, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso colocar o centro desse círculo em relação a essa linha aqui, ó. Os 35 milímetros de distância dividido por 2. Vou fazer aqui para vocês verem. Dessa linha até o centro do círculo. 35 dividido por 2. Bateu o ponto médio. Ou, dá um Ctrl Z aqui. Eu posso pegar o ponto do meu círculo, vai ficar aqui, traçar uma reta, clicar nesse ponto, seguro o Ctrl, clico aqui, ó, no centro da minha linha e adicionar a relação de coincidência. Então, é uma outra forma de fazer. Qual que está certo? A que você achar mais fácil. O que importa é que a tangência do círculo e o centro aqui fiquem exatamente na mesma posição. Então, se você colocou medida ou adicionou relação, isso vai ao seu critério. Tá pronta essa parte? Tá, então o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar a linha que eu não preciso. Porém, antes disso, esse pedaço de linha aqui, ó, eu vou ter que estender ele até chegar aqui na parte do círculo. Por quê? Olhando aqui no desenho, a linha segue esse padrão aqui para baixo. Então, venho aqui em estender entidades, seleciono essa linha aqui, e ela já vai entender, o sólido já vai entender que ele vai chegar até aqui no círculo. Vou cortar o que eu não preciso. Então, aparar entidades, parar até o próximo. Se aparecer qualquer mensagem de dimensão aí, é só confirmar. Qual que é a ideia? Vocês viram que eu tive que apagar aquela linha do centro que eu fiz de referência para o círculo. Se você não criar essa linha, é uma linha a menos para você apagar. Então, se você coloca a medida, você não tem uma linha. Então, um processo meio que sobrepõe o outro na hora de executar. Essa linha está pronta, está perfeita. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa para essa aqui de cima. Então, círculo. Já posso até, ó, pegar essa medida aqui do ponto central da minha linha, arrastar aqui para baixo, seguindo aqui a ideia do pontilhado. Criar o círculo.
144 vezes 2. Que agora, na hora que eu adicionar a relação de tangência, então, cliquei no círculo, segurei Ctrl, cliquei na linha, tangência. Já vai coincidir aqui, ó, centro com centro. Então, se você seguir o pontilhado que o Solid te apresenta ali como uma referência, já é um processo a menos. Você não precisa nem de fazer aquela linha e nem de colocar distância. Feito isso, estendo essa linha aqui. E apago o que eu não preciso. Com um pedaço aqui, ó. Mais uma linha aí que está arredondada. A outra face. Pego o centro, ó. Obedeço aqui o pontilhado. Faz o círculo. Adiciona a medida. E atribui a relação de tangência. Estende a linha. E apaga. Você não vai precisar. Verifique se não ficou nenhuma linha sobrando do esboço. E a última aqui. Essa não precisa de estender linha. Simplesmente apagar o que não precisa. Então já está aí escalonado as linhas internas. O que eu vou fazer agora? Vou analisar lá meu desenho. E eu vou observar que eu tenho um raio de 4 interno aqui. Eu tenho também, aqui, ó, para arredondamentos não indicados, usar raio de 2 milímetros. O que são esses arredondamentos não indicados aqui? Ó? Esse raio, esse e esses dois de cá. Então, para esses raios, eu vou utilizar 2 milímetros e para esse aqui, eu vou utilizar 4. Isso é um filete. Porém, eu já tinha comentado com vocês que o filete é a última coisa que eu faço no desenho, porque caso eu precise alterar ele, fica mais fácil de executar ele no sólido do que executar ele no esboço. Uma vez que eu executei ele no esboço, as linhas retas de referência elas são perdidas. Porém, nesse caso aqui, depois que o sólido estiver pronto, eu ter acesso a essas linhas internas aqui, ó, para colocar o filete no sólido, vai ser praticamente impossível. Então, nesse caso, é preferível colocar o filete já no esboço. Até porque o filete é constante também. Eu não vou precisar fazer alteração nele depois. Então, filete, 2 milímetros, esse pedaço. Confirmo. Vou clicar aqui na ponta.
Vou colocar 4 milímetros e vou mandar fazer o filete. Solid não vai fazer. Por quê? A mensagem que aparece é que se ele executar esse filete, esse pedaço de linha reta aqui, ó, vai ser eliminado. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Por que ele vai ser eliminado? Porque a distância dessa reta até essa são os 4 milímetros. Então, eu vou desfazer aqui com Ctrl Z. Eu vou pegar um círculo. Vou desenhar ele aqui. Vou colocar o diâmetro desse círculo de 8 milímetros, que o raio vai ter 4. Vou adicionar uma relação de tangência entre esse círculo e essa ponta. Entre esse círculo e essa reta. E entre esse círculo e essa reta. E agora, eu vou aparar a entidade que eu não preciso. O diâmetro de 8, está feito aí o raio de 4 milímetros. Está pronto agora? Perfil? Está certinho. Então está pronto aí o esboço. E eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma linha de centro. Aqui do lado da linha você vai clicar na setinha para baixo. E aqui da minha origem, eu vou puxar uma linha. Não precisa ser do tamanho do desenho. Ela só precisa de ser horizontal. Essa linha, ela vai servir de eixo para fazer a revolução, para criar o sólido na peça. Então, a linha está aqui. Vem em recurso, revolução. Ele já entendeu aonde que é o eixo, que foi a linha que eu acabei de criar. Já entendeu que o perfil que eu vou revolucionar é o esboço que eu acabei de criar também. Então, confirmo. E está pronto aí a polia escalonada. Vou virar ela aqui, ó. Pra vocês olharem internamente. Olhando aí a vista de corte. Tá o perfil. Comparando aqui com o desenho. Tá certinho. Minha polia escalonada. Vou sair da vista de corte. O que está faltando? Esse rasgo de chaveta aqui, ó. De 12 por 8. Então, vou mostrar ele aqui no 3D. Ele está aqui na lateral esquerda. Isso importa para a gente? Não. Porque essa peça roda. Essa peça gira no próprio eixo. Então, eu representar ela nessa face ou nessa aqui de baixo não vai alterar meu sólido. Volto aqui no Solid. Mudei aqui a vista, coloquei na frontal. Vou criar um esboço. Vou aqui pegar uma linha. Cliquei na primeira face aqui. Vou fazer aqui minha linha de referência. Lembrando que essa linha tem 12 milímetros. Vou pegar esse ponto aqui, ó, de extremidade do círculo. Vou criar outra linha. Vai servir de referência só para colocar a medida aqui de 8, que é a profundidade do rasgo de chaveta. Vou selecionar o centro da minha linha aqui, ó, e a minha origem. Colocar a relação vertical. Posso apagar essa linha aqui que eu fiz de referência. Vou clicar nessa linha do sólido e vou converter em entidade. Lembrando, o que é a conversão de entidade? É eu pegar um perfil sólido e transformar numa linha de esboço. Vou clicar na linha aqui de novo. Vou subir até esbarrar nesse círculo.
venha para a entidade, corto que eu não preciso. Tá pronto aí o perfil do rasgo de chaveta. O que eu vou fazer agora? Só mudar a visualização aqui. Recurso, corte extrudado. Ele atravessa a minha peça. Então, coloco aqui através de todos. Dá OK. Tá pronto aí o rasgo de chaveta. Exatamente igual tá lá no Protec. Salva. Minha peça 10. Polir escalonado. E é isso.